tarde, boa tarde. Nós estávamos estudando funções de R em Rn, né, as curvas, e nós vimos na aula passada o limite de curvas, né? Sim, antes de começar, o Everton me pediu para dar um aviso, que é assim, é, algum, houve uma reclamação, uma sugestão de que se aumentasse mais o número de tutores, porque tem alunos indo lá tirar dúvida na sala lá de tutoria, e às vezes tem muita gente e acaba não sendo atendido, mas na verdade a gente tem um número bom de tutores, né? E o que acontece é que a gente tem que distribuir melhor os tutores de acordo com os hábitos de frequência de vocês na sala de tutoria. Então, para tentar resolver esse problema, foi feita uma enquete na página do Facebook do projeto, perguntando isso, quando você costuma frequentar, que horário, que é para fazer uma redistribuição dos horários entre os tutores, para vocês serem melhores atendidos, tá bom? Então eu peço que vocês entrem lá e respondam essa enquete, tá beleza? Eu estive sexta-feira na tutoria, só que uma não teve, eu acho, a do Tiago, que eu fui lá, só estava o Tiago lá esperando os alunos, acho que não apareceu ninguém, mas a do Raiol e a do Felipe estava bem, tá bom? Só um instante. Pois bem, aí é o seguinte, nós tínhamos visto o limite, vamos ver agora a continuidade, tá? Que é o assunto seguinte de limite. O giz está molhado. Continuidade, tá? O que significa uma função do R em Rn ser contínua, né? Olha, o conceito de continuidade para funções de R em Rn é parecido com o conceito de continuidade de função de R em R, que vocês estudaram no cálculo 1. Intuitivamente falando, lá no cálculo 1, o que significava uma função ser contínua? Significava que o gráfico dela, da função, referente a um intervalo contido no domínio, era uma linha contínua. Isso que é ser contínuo lá no cálculo 1. Aqui também, né? Aí lá no cálculo 1 também a gente viu o seguinte, que a gente vê vários exemplos de funções contínuas, as funções elementares todas, a função constante, função identidade, função seno, cosseno, exponencial, logaritmo, a raiz, são todas funções contínuas, né? O gráfico é uma linha contínua, em cada intervalo contido no domínio. Tem função lá que dá um salto quando você passa de um intervalo para outro no domínio, como, por exemplo, a função 1 sobre x, né? Que o zero não está no domínio. Então ela dá um salto, mas aí ela é contínua, porque o zero não está no domínio. Então se ela dá um salto num ponto que não está no domínio, não tem problema. O problema é quando ela dá um salto num ponto que está no domínio, aí ela deixa de ser contínua, tá? E foi visto lá também no cálculo 1 que uma função é contínua em um ponto, somente se o limite dessa função, quando x tende para esse ponto, é o valor dela nesse ponto, né? Vocês viram isso lá. Aqui é parecido também, olha, nós temos aqui várias situações, eu vou colocar aqui 3 delas pelo menos, ó. Eu vou pegar aqui uma função de A contido em R, tomando valores em Rn, tá? E vou pegar aqui um ponto do domínio da minha função. Um ponto aqui do domínio da minha função. É importante lembrar isso, que para continuidade, continuidade em um ponto, esse ponto tem que estar no domínio da função. É diferente de limite. Quando eu estou trabalhando com limite em um ponto, esse ponto não precisa estar no domínio. Mas quando a gente trata de continuidade, o ponto tem que estar no domínio. Então, pode acontecer uma situação assim, olha. Aqui está o ponto t0 no domínio da minha função. Aqui está a minha função. E eu vou desenhar aqui a trajetória dela, digamos, né? Vamos pensar aqui em termos de R2. Pode acontecer uma situação assim, ó. A minha função vem aqui está o alfa de t0, né? Esse ponto. Aí para cá a minha função dá um salto para cá, assim. Continua para cá, assim. Continua para cá, assim.
Aí eu vou dizer aqui que a minha função não é contínua aí, né? Porque ela deu um salto aí, né? Essa função, essa alfa não é contínua. Em T0. Porque ela deu um salto, né? A continuidade para a gente é quando é uma linha contínua, intuitivamente falando. E observem que nesse caso aqui o limite não existe. O limite da minha função alfa de t, quando t tende para t0, ele não existe. Não existe, tá? Uma outra situação é assim, olha, uma outra situação ainda é assim. Eu tenho, aqui está o ponto t0, a minha função aqui, a trajetória da minha função é essa aqui, assim, ó, ela vem aqui, tem uma falha aqui, aí isso tudo, esse intervalo aqui é levado aqui, assim. O alfa de t0 já pula para cá, assim. Tá? E aí continua para cá, assim, continua para cá. Tá? Essa outra parte aqui é levada lá. Mas aqui ela tem um salto também, ela tem uma falha. Esse intervalo aqui é levado aqui, quando chega no T0 ela pula aqui para cima, quando continua para lá ela continua daqui. Aqui o limite existe. O limite existe e o limite é esse ponto aqui. Mas, quer dizer, a minha função nesse caso aqui também não é contínua. Não é contínua, e o limite da minha função aqui, quando t tende para t0, é esse ponto aqui, esse ponto L aqui. Tá? E é diferente do valor da função no ponto. Tá? Então também é um caso em que a função não é contínua. Um outro caso aí, quando a função é contínua, é assim, ó. Aqui está Aqui está a minha reta R, aqui está o T0, a função alfa, né? E a minha função, a trajetória da minha função é uma coisa assim, ó. Aí esse intervalo aqui é levado aqui pela minha função, né? O ponto T0 é levado aqui, esse é o alfa de T0. E quando continua para lá, ela continua para cá, né? Essa função, a trajetória dela não apresenta salto, né? Eu vou dizer que essa alfa é contínua nesse caso. Alfa aqui é contínua, não é contínua em T0, tá? Em T0, ela não é contínua neste ponto. Neste ponto aqui, a trajetória dela apresenta um salto, né? Aqui também. Neste ponto aqui, a trajetória apresenta um salto. Quando eu passo por esse ponto aqui, assim, e vou calculando os valores, eu venho aqui, pula para lá, segue para cá. Aqui também, ó. Quando eu estou calculando os valores da função nesses pontos aqui, eles vão ficando aqui, mas quando chega no T0, ela tem um salto, depois continua aqui. Aqui não. Se eu calcular a minha função nesses pontos aqui, assim, passando por ele, eles vão estar todos aqui numa linha contínua, sem apresentar salto, né? Aí eu vou dizer que a minha função é contínua. Em T0, tá? E eu observo que nesse caso, o limite da minha função alfa de t, quando t tende para T0, é justamente o alfa de T0, tá? Quer dizer, quando eu pego pontos cada vez mais próximos aqui, eles vão se aproximando desse ponto. E aqui por cima também. Eles vão se aproximando desse ponto. Né? O limite da função naquele ponto é o valor da função naquele ponto. Diferente daqui, ó. O limite da função nesse ponto é este ponto aqui, enquanto que o valor da função no T0 é esse outro ponto. Esses limites são diferentes, tá? Então, ser contínuo é isso, tá? Então, eu vou tomar como definição de continuidade isto aqui. Uma função ela vai ser contínua em um ponto se o limite dela naquele ponto é o valor dela naquele ponto, né? Tá? Então, essa vai ser a nossa definição de continuidade, né?